O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Estados Unidos envia porta-aviões para alertar o Irã. Estou fazendo air quotes que nem o Dr. Evil. Essa é a manchete, né? E esse é um dos principais assuntos da semana, que é o seguinte: os Estados Unidos, também conhecido como John Bolton, no caso, tá? O homem do bigode grosso. Cara, você vê como nós não somos os únicos infantis da política internacional. Eu estava assistindo um noticiário da BBC, e aí o comentarista, que vai me fugir o nome, chamava ele toda hora de John Walrus, tipo o John Morsa. Sim. Né? Aí eu achei isso sensacional. O cara da BBC chama John Bolton de Morsa. É muito humor britânico. Pois um abraço pro nosso ouvinte Morsa, né? Comentarista, jornalista esportivo brasileiro. Calando Morsa. Agora vamos lá, né? O John Bolton, ele quer, desde quando ele era do governo George W. Bush, né? Uma guerra com o Irã. Tá? É monotemático, assim, o cara chegar ali no Pentágono, Irã. Mais ou menos isso. Ele foi, junto ali com o Donald Rumsfeld, né, os grandes articuladores da guerra com o Iraque. Também. É que o Donald Rumsfeld, ele tinha um perfil, né, muito mais conhecido, ele era uma personalidade muito maior, mas lembrando que, assim, o ataque de 11 de setembro foram terroristas sauditas financiados por sauditas abrigados pelo Talibã no Afeganistão. O Iraque não tinha coisa nenhuma a ver com 11 de setembro. Até porque Talibã e Iraque não eram amigos, o Iraque do Saddam Hussein, porque o regime do Saddam Hussein se propunha a ser um regime mais laico, mais secular, pelo menos. E Arábia Saudita e Iraque também não eram amigos. O Iraque invadiu o Kuwait como uma forma, inclusive, de pressionar a Arábia Saudita por conta do pagamento de dívidas da guerra Irã-Iraque. Então, assim, o Iraque não tinha nada a ver com o negócio, e o John Bolton e o Donald Rumsfeld falaram, não, vamos invadir o Iraque, né? Coincidência que tem petróleo lá. Não, e essa questão do Iraque também, você citou o regime do Saddam Hussein, que era de origem sunita, né? Mas cabe lembrar que uma organização próxima, tanto do Talibã quanto dos sauditas, ela não teria espaço no Iraque porque é um país de maioria xiita. Sim. Então o Iraque, ele é meio que uma combinação étnica. Você ainda tem os curdos lá no norte e tal. Que nem o Irã também. Sim. Então, o John Bolton, ele quer uma guerra no Iraque, uma guerra no Irã, desde que ele é criança, não sei. Ele sofria bullying de algum amigo de origem persa na escola, sei lá, ele foi jogar o primeiro Civilization, vou jogar com os gregos e tal, e os persas foram lá e deram um pau nele, alguma coisa assim. Trauma. Ele tem algum trauma. E claro, né, tem interesses não muito republicanos também em uma eventual guerra no Irã. Eu só não digo, né, que esses interesses republicanos são diretamente ligados à indústria do petróleo ou diretamente ligados aos interesses sauditas, porque eu não sei qual dos dois ou se os dois, tá? Mas que essa é uma possibilidade muito forte, ela é. Tá? É uma possibilidade, não estou afirmando nada, não me processem. Então, o John Bolton, essa semana, disse que, em retaliação, né, a um suposto ataque de milícias xiitas apoiadas pelo Irã dentro do Iraque contra tropas dos Estados Unidos, eu digo suposto porque, assim, não tem evidências, não teve notícias sobre isso, tá? Ele disse que os Estados Unidos, né, a nota diz, os Estados Unidos está designando o grupo do porta-aviões, porque lembrando, o porta-aviões ele nunca navega sozinho, né? Ele sempre navega com uma escolta, com navios de apoio e tal, do USS Abraham Lincoln e uma força-tarefa de bombardeios para o comando central dos Estados Unidos, né? Central Command, porque é central do mapa, né, tá? Região central, Oriente Médio.
Os bombardeios vão ficar na base no Catar, para mandar uma clara e inconfundível mensagem para o regime iraniano de que qualquer ataque aos interesses dos Estados Unidos ou dos nossos aliados será confrontado com uma força implacável, tá? Aí tem uma primeira questão, que eu até comentei isso no meu último texto na Gazeta, que é o seguinte: o Golfo Pérsico já estava há alguns meses sem um porta-aviões dos Estados Unidos, e isso é bastante incomum. Então é muito provável, e o Abraham Lincoln ele já tinha zarpado da base dele em Norfolk, na Virgínia. Então é muito provável que o Abraham Lincoln já estivesse indo para o Golfo Pérsico de qualquer jeito, como parte ali da rotação das forças navais americanas. Né? Porque os Estados Unidos, embora tenha a maior marinha do mundo, né, você tem uma rotação. Um navio fica em determinada região por um tempo, e aí ele volta para fazer reparos e manutenção, e aí o outro que estava no porto sai, vai para outra região e por aí vai. Então é muito provável que o Abraham Lincoln... Um exemplo mais clássico, Pearl Harbor. É isso. É. E é muito provável que o Abraham Lincoln já estivesse indo para o Golfo Pérsico e o Bolton aproveitou para dar uma jogada de marketing. Falou, estamos mandando um porta-aviões lá para bater no Irã. Mas isso já estava indo para lá de qualquer jeito porque os Estados Unidos têm uma presença militar global. Agora, aí ele continua. Os Estados Unidos não estão procurando guerra com o regime iraniano, mas estamos totalmente preparados para responder a qualquer ataque, seja por proxies, pela Guarda Revolucionária Islâmica ou por forças iranianas regulares. Né? Lembrando que a Guarda Revolucionária Islâmica é um Estado dentro do Estado que tem as suas próprias forças armadas. E que os Estados Unidos declarou recentemente como uma organização terrorista. Exatamente, para cortar o financiamento deles. Então... isso foi, né, o início desse novo capítulo nessa Guerra Fria do Oriente Médio entre Irã e Arábia Saudita apoiada pelo seu aliado Estados Unidos. E aí o Bolton, né, foi lá, pediu esse truco, e o Irã foi lá e pediu 6, né, usando o termo do carteado. Na quarta-feira, dia 8, o Irã disse que não vai mais cumprir as restrições sobre reserva de água pesada e estocagem de urânio enriquecido, pois os outros atores do acordo nuclear de 2015 não estão cumprindo as suas partes e deu 60 dias para que o restante dos signatários do acordo cumpram o seu compromisso em relação a petróleo e finanças. Ou seja, comprar petróleo do Irã e não bloquear ativos e transações financeiras do Irã. Lembrando que, por conta das sanções dos Estados Unidos, a União Europeia criou aquela empresa, digamos assim, para fazer escambo, entre aspas, com o Irã. A questão é que o Irã, algumas estimativas colocam, que ele está perdendo cerca de 8 bilhões de dólares ao ano só no petróleo, só nas sanções do petróleo. Lembrando também que em 2016, o único ano em que o Irã, digamos assim, teve uma economia completamente livre das sanções, logo depois da assinatura do acordo nuclear, o Irã cresceu 12%, o PIB iraniano. Então, o Irã, a gente já comentou isso aqui várias vezes, o Irã tem um espaço para crescimento econômico muito grande, pelo tamanho do seu território, pelo tamanho da sua população e pelo fato de ter muito espaço a se recuperar, tá, das últimas décadas com as sanções. Um exemplo muito claro, né, um exemplo concreto, foi o de quando o Rouhani foi à França, assinou um contrato, né, suculento ali com a Airbus. Por quê? Porque a frota de aviões civis do Irã já é uma frota antiga, porque eles não podem comprar novos aviões por causa das sanções. Então, só de renovar a frota de aviões de passageiros dentro do Irã já era um contrato ali gigantesco, tá? Então, o Irã tem muito espaço de crescimento, o Irã foi lá e falou, olha, ou vocês cumprem o acordo, ou a gente vai deixar de cumprir o nosso acordo também. Enquanto isso,
o Sesc Pompeia, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, foi a Bagdá, se encontrou com o presidente iraquiano, o Barham Salih, certamente para conversar sobre o Irã. Alguns programas atrás a gente falou um pouco sobre as relações Irã-Iraque desde a guerra, tá? Vou até aqui achar qual programa foi esse, para dar o número exato para vocês daqui a pouco. Mas, nessa conversa, certamente para saber quais seriam, né, as posições iraquianas que, dos países árabes, né, junto com a Síria, é o país, digamos assim, mais amigável ao regime iraniano atualmente, tá? Quase todos os outros países árabes têm restrições, digamos assim, têm antagonismo com o regime iraniano, menos Iraque e Síria. A diferença é que a Síria hoje não é um ator tão importante assim nesse momento, né? Foi no programa 178, tá, gente? De 15 de março, que foi ao ar. E essas relações não são tão valiosas assim, porque hoje a Síria está muito debilitada. Logo depois do Irã ter dito que não iria cumprir a sua parte, o Trump anunciou mais sanções contra o Irã. Agora, em relação os setores de metais, tá? Ferro, aço, alumínio e cobre, que, segundo o governo dos Estados Unidos, representam 10% das exportações do país, ou seja, quer colocar o Irã basicamente sem grandes possibilidades, sem laços econômicos que consigam manter a sua economia, segundo o governo dos Estados Unidos, para sufocar o eventual programa de armas do Irã. Segundo o Irã, né, isso acaba, na verdade, afetando apenas a população comum, porque acaba tendo que, né, sofrer com escassez de alimentos, menos atividade econômica e tudo mais. Aí, ontem, os países europeus disseram que vão trabalhar para valorizar e recuperar o acordo nuclear, porém que não vão aceitar ultimatos do governo iraniano. Um recado uma resposta ao recado iraniano que disse que, olha, os outros países têm 60 dias para cumprir a sua parte, tá? Né? Lembrando que os países europeus que fazem parte do acordo nuclear são Reino Unido, França, Alemanha e União Europeia como ali o colegiado das nações, tá? Então, os países europeus, via a Federica Mogherini, que é a chefe da política externa europeia, disseram que querem valorizar o acordo, que querem manter o acordo, que acham o acordo importante. Lembraram algo que a gente também comenta aqui, que a IEA, Agência Internacional de Energia Atômica, ela sempre diz nos seus relatórios que o Irã está cumprindo as suas partes, tá? Está cumprindo os seus compromissos, porém que não vão aceitar o tom iraniano de ultimato. Então, essa questão, né, do Irã, ela é mais um movimento de uma relação muito mais ampla. O que a gente fez aqui é basicamente uma recapitulação dessa última semana, tá? É quase impossível, né, entender tudo de novo num programa só. Repito, o programa recente sobre o Iraque, a gente teve um programa com o Tanguy logo depois do acordo nuclear, aí depois a gente teve outro programa com o Tanguy, lembrando que a pesquisa do Tanguy foi sobre o programa nuclear iraniano, por isso que eu estou citando ele, não é só porque hoje ele é uma celebridade da Globo News, tá? Ele que inclusive agora, né, ele entende tudo de Luxemburgo agora, né, o país, é claro, estou falando. Vai pra cima, é o projeto da colina. E aí, finalmente, ontem à noite, já quase virada da meia-noite, né, o Donald Trump, no seu estilo, digamos assim, personalista, né, de lidar com as coisas, ele disse assim, olha, se o Irã está achando as sanções injustas e está achando as sanções complicadas, é fácil, eu quero conversar com eles, é só eles me ligarem. Tipo, ele falou isso, I would like to see them call me. Tá?
You'll be the most beautiful call. Better call ever. Sempre cheio de superlativos. Isso. Então aí o Trump disse, olha, Irã, me liga, né? Deram o zap dele pro Rouhani. Se bem que acho que o Trump não usa zap. O Trump ele deve usar Telegram. Porque o Telegram é russo. Brincadeiras à parte, né? Saindo do Irã, agora um breve giro factual aqui pelas outras regiões. Em Istambul, nós tivemos servido um grande buffet de um grande prato típico turco chamado marmelada, que é o atual prefeito de Istambul, o Ekrem İmamoğlu, teve o seu mandato cassado porque as eleições foram anuladas, né? Istambul, que estava governada pelo partido do Erdogan, né? O Erdoğan, tá? Há décadas, pela primeira vez caiu aí, né? A eleição foi vencida pela oposição, teve recontagem de votos. Mesmo assim, com a recontagem de votos, foi mantida a vitória do İmamoğlu e ele foi lá e assumiu o cargo, tá? Só que aí o Erdogan disse que uma vitória por 13 mil votos em Istambul é uma margem muito estreita para alguém ter o direito de dizer que ganhou, tá? E aí, o Alto Comitê Eleitoral da Turquia, atendendo a um recurso do partido do Erdogan, né, que cita ali supostas irregularidades, cancelou as eleições e disse que vai ter novas eleições. Lembrando que o Alto Comitê Eleitoral da Turquia, hoje em dia, é formado apenas por quem? Por chapas do Erdogan, né? Por brothers do Erdogan. Ainda mais depois dos seguidos expurgos que tiveram na Turquia nos últimos anos. Exatamente. Aí o partido da oposição disse que isso é um golpe contra as urnas, que a Turquia caminha para uma ditadura, né? Mas ele anunciou que vai disputar novamente as eleições, que vão ser agora dia 23 de junho, e que vai vencer as novas eleições, né? A grande questão agora é que é o seguinte: se o partido do Erdogan, por acaso, vencer essas novas eleições, o clima de fraude vai ser, assim, inegável nos próximos anos. Então, mesmo que ele ganhe, especialmente se ele ganhar de uma margem muito grande, vai ficar um clima de tensão já permanente. E, ao mesmo tempo, se a oposição vencer, a oposição vai falar, olha, a gente venceu a marmelada, vencemos aí a intervenção do governo, e vão ganhar ainda mais força. Então, eu acho que essa decisão, tá? Mas teve denúncias de fraudes eleitorais e tudo mais, e bababá. Mas assim, no fim das contas, essa decisão, acho que no médio e longo prazo vai ser mais contraproducente para o Erdogan do que seria simplesmente ele dizer, olha, que bom, a oposição venceu, isso aí, democracia, respeita o mandato dele e pronto. Então, veremos aí como vai ser. Em Bagdá, tivemos um atentado agora no início do Ramadã, né? Essa semana começa o Ramadã, que é um mês sagrado para os muçulmanos, em que é mais conhecido pelo fato de que eles têm que jejuar durante o dia. E o Ramadã costuma ser um período em que o Daesh costuma realizar, ou pelo menos reivindicar, muitos atentados terroristas. E aí tivemos um atentado à bomba em Bagdá, que é um atentado suicida, que deixou pelo menos 8 pessoas mortas e outras 15 pessoas feridas na quinta-feira, dia 9. Durante a semana, também no final de semana, né, na verdade, pouco depois que a gente terminou de gravar o programa na sexta-feira, nós tivemos o Hamas realizando um ataque com mais de 600 foguetes contra territórios israelenses. A Força Aérea Israelense retaliou esse ataque. No final de semana, nós tivemos pelo menos 4 israelenses mortos, 27 palestinos mortos. Desses 27, no mínimo 14 eram civis, tá? Não eram da ala armada do Hamas. O Egito, no final de semana, trabalhou por um cessar-fogo, fez a mediação entre, né, os atores envolvidos, e aí na segunda-feira, dia 6,
foi anunciado, né, esse cessar-fogo depois dessa série de ataques de foguetes do Hamas contra território israelense e da Força Aérea Israelense contra alvos dentro da faixa de Gaza, tá? Então, né, o final de semana, infelizmente, foi bastante violento, né? E como eu disse, foi logo depois que a gente terminou a gravação, então por isso que não entrou no programa passado. E além disso, o Catar se comprometeu a investir 140 milhões de dólares na faixa de Gaza e na Cisjordânia, tá? Dizendo que 300 milhões deles iriam para a Autoridade Palestina e seus programas de saúde e educação, e 180 iriam para a faixa de Gaza, especialmente para fornecimento de eletricidade na faixa de Gaza, tá? A grande questão é, Israel, muitas vezes, se dá o direito de bloquear os fundos que são direcionados aos territórios palestinos, tanto, né, do Estado controlado pelo Estado da Palestina na Cisjordânia, quanto controlado pelo Hamas na faixa de Gaza. Então, resta saber como vai ser essa questão, lembrando que hoje o Catar, né, uma das acusações, o Catar ele é bloqueado pelos seus países vizinhos, e uma das acusações da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, é de ser um país próximo à Irmandade Muçulmana, por consequência, próximo do Hamas. No Sudão, o chefe do exército disse que a Sharia deve continuar como base das leis do país para questões sociais e internas, tá? Porém, os manifestantes desejam, né, uma constituição via uma constituinte, né, via eleições, e é mais um racha, né, entre os militares do Conselho de Transição e os líderes civis das manifestações. Vamos ver como vai ficar essa questão. Lembrando que a gente fez um programa sobre o Sudão recentemente e o Omar Bashir, ele chega ao poder com a ajuda de setores islamistas religiosos no Sudão, tá? Aí, finalmente, para a gente fechar, a gente vai até a Líbia, onde não é nenhuma notícia, assim, é só uma passagem, que foi o seguinte: o Califa Haftar, né, ele está aí iniciando uma ofensiva de relações públicas, dando algumas entrevistas para a mídia internacional, né, já tentando estabelecer ali a figura dele, né, a cara dele, como o líder da Líbia. E aí ele estava dando uma entrevista para a AFP, né, pelo canal France 24, né, França 24 Horas, e ele disse, né, ele diz ali com a maior calma do mundo, que muitos combatentes do Daesh na Líbia são de origem tunisiana. E aí o cara perguntou, não, mas o que você costuma fazer com prisioneiros do Daesh e tal? Teve uma vez que que eles foram executados e tal. Falou, não, teve uma vez ou outra que eles foram executados, mas normalmente a gente deixa eles ir embora. A gente pega os caras e liberta eles. E aí o repórter fica lá com um olho desse tamanho. Não, peraí, os caras que são do Estado Islâmico, que fazem atrocidades, vocês pegam os caras e libertam eles? O cara, normalmente a gente faz isso, né? E aí o que acontece? É bom lembrar que o Califa Haftar, ele é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, que também é sempre um dos grandes suspeitos de ter financiado o Daesh desde o seu início. E aí o cara solta essa, né? Então como eu disse, foi só para citar isso e colocar aqui, se daqui a pouco vocês verem alguma entrevista aí com o Califa Haftar na mídia dos Estados Unidos, até mesmo na mídia brasileira, não é uma coincidência, é parte dessa ofensiva de relações públicas para todo mundo ficar sabendo a cara dele e olhar para ele e falar, o cara que manda na Líbia, né? Então, tá aí.